de medo da demência é, eu próprio posso vir a ter essa demência, então se meu pai está com demência, se já está tomando remédio, se está com uma condição estabelecida, médica, eu posso vir a ter também, isso me gera angústia. Olá, eu venho te falar hoje sobre um tema que muita gente não gosta de falar ou não quer falar, a perda neuronal progressiva que ocorre nas pessoas ao longo dos anos. Essa perda faz parte do processo de envelhecimento de cada um de nós. Em algumas situações, essa perda ocorre de uma forma fora do ritmo normal e tende a causar situações, emoções desagradáveis, e não falando a gente não toma conhecimento e acaba negando isso. Meu nome é Avelino Dutra Júnior, sou médico neurologista de Fortaleza há 16 anos e venho aqui hoje propor que a gente crie uma consciência sobre saúde neurológica para ajudar a enfrentar, junto com as famílias, junto com os amigos que estejam empenhados na busca de qualidade de vida dessas pessoas. Essa proposta dessa nossa missão de saúde neurológica é basicamente a partir que nós notamos que as pessoas, apesar de tudo, não estão preparadas nunca para lidar com isso, tá? Então daí a gente propõe ajudar a pessoa a primeiro entender a situação, desconstruir esse mito e desconstruir também esses medos de não encarar o assunto, porque independente de encarar ou não, o assunto vai acontecer, o processo vai acontecer. Então essa é a nossa missão, eu estou aqui à disposição de vocês para poder ajudar no que for possível. Afinal de contas, qual é o grande mistério, né? O que é que leva o que é que acontece no cérebro de uma pessoa que a leva a perder memória, leva a perder sociabilidade, leva a perder a interação com seus familiares e amigos? Bom, a gente nasce em condições adequadas, sem nenhuma, salvo alguma intercorrência, com plena capacidade de entendimento, raciocínio, planejamento, execução, tudo isso. E isso vai amadurecendo ao longo da vida, né? A gente atinge o ápice de desenvolvimento, de maturidade neurológica por volta do final da adolescência e início da jovem. Ali estamos no vigor físico e mental, né? E progressivamente a gente começa a partir dali, até por aqueles hábitos da juventude, de achar que somos invencíveis, de a vida não tem fim, a tomar uma série de medidas erradas que, independente da genética da gente, de onde a gente mora, se no Brasil, Europa, Estados Unidos, onde seja, vai ter o seu preço, né? Então, para a gente entender basicamente como é que ocorre esse processo, todos envelhecemos já as células que somos feitos envelhecem. Então, se fossemos uma casa, esses tijolos começam a envelhecer, as telhas começam a rachar, precisa de uma reforma e não temos, infelizmente, como seres humanos, peças de reposição. Então daí esse processo é um contínuo de degenerativo. Em algumas pessoas isso ocorre de forma natural, na velocidade natural. E a pessoa chega, não é raro, principalmente na população oriental, a gente vê pessoas que chegam a 100 anos em sua plenitude, conversando, exercendo atividades intelectuais, ensinando aos mais jovens. E infelizmente a gente vê também pessoas, cada vez mais precocemente, tendo uma perda de relacionamento, de memória, de entendimento, de vida de sociedade extremamente avançada. Por que isso ocorre? Porque para uns, outros não. Na verdade, a ciência, a medicina, já identificou que em algumas situações o próprio corpo, através de alguns casos de expressão genética e outros não, é levado a ter uma destruição precoce das células nervosas, tá? Se a gente pegar como exemplificação a mais temida das perdas de memória, seja do mundo ocidental, do mundo todo, que é a doença de Alzheimer, a gente teria basicamente o quê? Ali como se fosse uma sujeira dentro do cérebro, né? E essa sujeira, como toda sujeira, ela passa a ter corroer e a levar à morte neuronal. Basicamente, a gente pode dizer em termos mais práticos, é que ocorre a deposição de placas de materiais proteicos, de lipídios, tem envolvimento também de algumas cargas de genes que vão levar à produção de alguns tipos de proteínas, que também vão levar a uma série de emaranhados dentro das células. Linguagem muito técnica, né, pessoal? Não, mas é basicamente, eu quero que vocês só entendam basicamente isso. Então o que a gente nota é, algumas pessoas vão viver em sua plenitude,
e vão chegar a 100 anos, como a gente vê muito na civilização oriental, e outros chegam à idade madura, mas com pouquíssima qualidade de vida ou sem conhecer a si própria, né? E isso causa dor e sofrimento, que leva a essa perda de uns terem um desfecho e outros tipos de desfecho. É basicamente essa atuação que está no nosso código genético de predisposição, em alguns casos, a desenvolver alguns tipos de deficiência de memória, ou basicamente uma aceleração nessa perda neuronal, tá? Aí entram basicamente diversas etiologias que a gente vai abordar em momento oportuno, mas que causa grande angústia em relação às famílias, porque surge sempre aquele medo: posso estar doente, vou ficar doente, papai está ficando doente, ele está se estressando, isso é só a idade, isso vai virar uma doença. Então essa é a grande angústia que a gente compartilha com os pacientes, e ver isso cada vez mais precoce, a ida dessas pessoas ao consultório buscando uma solução para isso. Então, dessa forma, é interessante a gente saber o que é que mata os neurônios. O neurônio é a célula nervosa, tá? É como se fosse uma engrenagem. O cérebro é a máquina mais perfeita, né? O corpo humano é a máquina mais perfeita que já foi criada. E o que mata os neurônios é justamente, primeiro, algumas condições que levam a um desgaste precoce e excessivo, como, por exemplo, hábitos alimentares errados, que vão criar placas de gordura nos vasos, desgaste dos vasos precoce, um entupimento desses vasos e um desgaste cerebral precoce também. Então o vaso não vai levar sangue ao cérebro, esse cérebro vai morrendo aos pouquinhos, vai levar uma perda de função de memória, perda de relação, conhecimento, interação social e uma série de aspectos. Outra coisa que pode matar os neurônios é a própria genética. Algumas das patologias se levam à perda de memória, que esse assunto que ninguém quer falar, né, que é o nosso gancho. Basicamente que algumas doenças, citar aqui a mais comum, que é Alzheimer, mas aí entram outras doenças também relacionadas à perda de memória e progressivas e com carga genética relacionada também, como o Parkinson, doença de Huntington e uma série de outras doenças que vão estar expostas a ter uma predisposição genética um pouco maior. Mas é interessante notar que mesmo com essa carga genética um pouco maior, se você tem, por exemplo, um parente de primeiro grau, seu pai ou a sua mãe tem uma doença de Alzheimer do tipo mais comum, que não seja o tipo de início rápido ou início precoce, você não necessariamente terá a doença de Alzheimer. Agora, se você junta a sua genética com todo um potencial de não ter atividade intelectual, não ter uma atividade física, não ter uma alimentação saudável, tudo isso aí você está de fato somando fatores para levar a uma degeneração precoce de um processo que já iria acontecer. Eu vou deixar bem claro, a perda neuronal vai acontecer. Como ocorre o envelhecimento dos neurônios, são células nervosas, ocorre de forma interna, a gente parece não ver. Mas ocorre também o envelhecimento das células, por exemplo, da pele. As rugas surgem a partir daí. Tá certo? Então, assim, caramba, um idoso não é esperado que ele tenha a pele lisa igual a um do bebê. Isso é tido como normal. Para a gente ver como é um assunto como ninguém quer falar. Aí você teria um creme, você teria uma série de coisas para amenizar isso, cada vez mais precoce, né? A gente vê pessoas de 20 anos já usando cremes anti-idade. E a parte neurológica, ninguém quer falar sobre isso, porque aquela parte ali, dali vai destruir quem eu sou, eu perco a minha identidade. Eu não quero pensar que a minha mãe ou meu pai pode ter, o meu avô pode ter, porque se ele não tem como recuperar essa identidade uma vez que o processo ocorra. Tá certo? Então o que mata de fato o neurônio é basicamente isso. Fatores externos, a gente pode citar basicamente alimentação, estilo de vida, atividade intelectual, você saber treinar uma língua, um esporte, aprender a tocar um instrumento, não precisa ser nada elitizado, que precisa ter dinheiro, tá? Isso é bem interessante frisar. Você pode aprender a tocar tamborim, pandeiro, se engajar numa entidade social, mas você tem ocupe a mente, tá? E isso tem em qualquer bairro, qualquer periferia de qualquer cidade do Brasil ou do mundo, tá? Se você tivesse chance de fazer algo mais refinado, como por exemplo aprender uma língua estrangeira, ou aprender a jogar xadrez, jogar piano, tudo bem, tá?
Mas é importante entender, quanto mais você possibilita esse cérebro ser sadio, menos você vai ter perda neuronal, apesar de ela vai ocorrer inexoravelmente, ou seja, com ou sem, apesar de você, ela vai ocorrer, mas você pode ver em que velocidade e em que circunstâncias ela vai ocorrer, tá certo? Uma pergunta extremamente frequente, seja em ambulatórios públicos ou consultório privado, doutor, eu vou ter demência, eu vou ter perda de memória, eu vou ficar, como é usado na linguagem leiga, esclerosado, eu vou ficar entregue a um vegetal? Essa é a grande angústia que é interessante frisar. Cada vez vem mais cedo, cada vez mais pessoas mais jovens buscam consultas, e como a informação de hoje é muito fácil, cada vez mais elas questionam com maiores argumentos, certo? Para entender isso, vamos entender primeiro o que é demência, tá? Essa palavra que todo mundo nem quer nem falar, como antigamente existia um preconceito com a palavra câncer. E ao não falar que podia ter câncer, você meio que parecia evitar que surgiria o câncer. Felizmente hoje em dia a gente tem tratamento a vários tipos de câncer com sucesso estrondoso, com cura. Então desconstruiu-se um pouco isso. Para a demência é um pouco mais complicado. Infelizmente não tem tantos resultados ainda tão vigorosos, tão satisfatórios. Bem pessoal, então eu vou falar agora um pouco sobre o que é demência, né? Essa palavra tão temida, tão falada em consultórios, e que as pessoas tanto buscam perguntar, doutor, ou ter demência ou não, isso vai virar uma demência, isso garante que não vai virar? Vamos entender primeiro o que é a palavra. Demência vem sem espelhar a origem da palavra que é perda, né? E mência que é mente, né? Então assim, a perda do conteúdo da mente progressivamente ao longo dos anos, ao longo do tempo. E essa perda do conteúdo da mente é uma perda de conteúdo, né? Então você perde o conteúdo de quem você é. Você passa a não conhecer os seus familiares, você passa a não conhecer objetos que lhe são caros, pessoas que lhe são caras, passa a não conhecer a si próprio, passa a não ter capacidade de fazer atividades habituais simples, como abotoar um botão, como escovar os dentes, como poder sair de casa sozinho, como ir ao supermercado, comprar algo, receber o troco de forma adequada, poder dirigir um automóvel, andar de bicicleta. E a partir daí tem uma série de coisas que vão criar esse preconceito em cima de demência. E demência, na verdade, independente da raiz da palavra, da origem gramatical da palavra, significa basicamente uma coisa: perda, incapacidade, sumir, desaparecer. Aquela pessoa que eu conhecia existia, ou eu tenho medo de ser essa própria pessoa, eu vou desaparecer e sumir, eu não tenho nada a fazer contra isso, eu não vou lidar com isso, né? Então, voltando a essa questão da palavra demência, o preconceito é imenso, né? Por quê? Uma pessoa que tem demência, como a gente já exemplificou, as incapacidades e dificuldades que essa pessoa vai trazer e vai ter, ela vai, na verdade, virar um empecilho social e familiar, né? Na verdade também, ela vai acabar gerando, se você for a nível mais da célula máter da sociedade, que é a família, o ambiente familiar vai mudar, né? Vai ter que ser uma adaptação, filhos vão ter que se revezar, cuidando dos pais, ou eventualmente irão até hospitalizar esses pais, institucionalizar esses pais, né? Porque não terão condições de cuidar dos mesmos, já terão suas obrigações, contrataram cuidadores, serão pessoas estranhas, terão se integrar à rotina da casa. Isso é todo um transtorno, e muitas vezes sem garantir que esse cuidado vai ser dado de forma adequada. Em outras situações, o grande medo da demência é: eu próprio posso vir a ter essa demência. Então, se meu pai está com demência, se já está tomando remédio, se está com uma condição estabelecida médica, eu posso vir a ter também. Isso me gera angústia. E o que chama muita atenção da gente, o cuidador, quando ele é um familiar, quando ele é uma esposa, um esposo, um filho ou uma filha, ele tende a sofrer muito mais do que o próprio paciente está com demência. Daí eu acho esse grande medo da situação. Porque a pessoa que está com demência, como a gente discutiu há pouco, ela tem uma perda progressiva de neurônios. Então ela não vai ter essa consciência, esse insight de: estou perdendo isso. Ela vai ter uma fase inicial que ela vai notar, está se esquecendo, pode ir junto com um familiar no médico, a gente dá esse feedback para ela, esse retorno, mas a gente vai notar que aos poucos ela não participa mais do processo. Ela é uma pessoa, como na pediatria, que é levada a uma consulta,
para ser avaliada e a partir dali você tenta lutar junto com a família, basicamente por qualidade de vida, já que as medicações disponíveis hoje em dia, elas dão muito mais do que há 10 anos atrás, dão muito mais opções de tratamento, mas ao mesmo tempo não temos ainda nem de perto a cura, né? Isso é extremamente angustiante. Então dá esse medo tão grande de ter a demência. Então a resposta que eu dou a essas pessoas que vêm ao consultório é: doutor, eu vou ter demência? Eu estou com demência, estou sentindo isso, isso e isso. Isso é uma demência? Isso é um começo de demência, né? Bem típico essa expressão. Isso é um começo de demência. Minha avó teve algo parecido, meu avô teve algo parecido, um tio teve algo parecido. O que eu posso responder é: cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem seu código genético, tem o seu patrimônio de células, tem a sua bagagem própria e vai evoluir de uma forma, tá? Então o conselho que a gente dá primeiro é fazer uma checagem de qualidade de vida, incluindo nessa checagem exames de imagem, bateria de testes que existem padronizados mundialmente, como Mini-Mental, como escala de Mokra, como bateria de rastreio leve. São uma série de instrumentos que são usados de forma fidedigna e de modo universal. Então, se você fizer esse teste no Brasil ou na Austrália, disser a pontuação, o médico aqui ou na Austrália vai entender qual o grau de desgaste, se existe desgaste de memória ou existe uma demência, e buscar qualidade de vida, basicamente, tá certo? Qualidade de vida se fala, não é eu vou descansar, eu tenho qualidade de vida muito boa, eu trabalho de segunda a sexta, não. É buscar uma autopreservação desde muito cedo, tá? Se você está com medo de ir ao consultório, então não saia do consultório e vá tomar hábitos errados, tá? É ter atividade física, é ter higiene mental, atividade mental, treino mental, uma atividade executiva. Seria basicamente aprender uma língua, um esporte, um jogo, aprender a sociabilizar, participar de um grupo de uma atividade proativa, tipo um grupo de ajuda a pessoas. Tudo isso vai ajudar você a ter uma capacidade melhor de lidar com isso. É uma espécie de ginástica mental, né? Uma qualidade de sono boa, uma alimentação sadia, não precisa ser cara, mas sadia, né? E tudo isso vai ajudar você se você tiver essas chances de ter demência, você vai ter uma carga genética que corresponde a isso, como predispôs a sua cor de cabelo, a sua cor de pele, a sua, por exemplo, um patrimônio genético de temperamento, como todos falam. Mas um exemplo que eu sempre gosto de dar aos pacientes é: olha, tua carga genética que teus pais te deram teria a cor de cabelo, a sua cor de pele. Então vai criar também uma série de coisas, mas alguns fatores podem vir à tona de forma mais forte se você for por um caminho. Se você for buscar um caminho de qualidade de vida, boa alimentação, evitar vida alcoólica, aí você vai desgastar mais precocemente os vasos, evitar, se você tem uma doença crônica, cuidar bem dessas doenças crônicas, hipertensão e diabetes, tende a causar também ou agravar, seja a própria demência vascular ou a tão temida demência de Alzheimer. Buscar, se você tem alguma doença crônica, otimizar sempre ao máximo o tratamento de doenças crônicas, fazer o seu check-up regular. Isso tudo vai dar qualidade de vida. Na verdade, a resposta é: você deve cuidar do seu corpo, tá? Existem testes genéticos que podem tentar rastrear isso. Aí você vai dizer: vou fazer esses testes. A minha recomendação é: não faça, tá? Salvo se você tiver alguma patologia, algum tipo de demência específico que a gente pode abordar em oportunidade posterior, de que vai adiantar fazer esse teste? Qual é a chance, o que vai mudar na sua vida fazer esse teste? Primeiro, ele não é 100% fechado, garantido. Segundo, vai só criar em pessoas despreparadas uma angústia maior, uma ansiedade maior, aí vem depressão, ansiedade, sofrimento e uma antecipação de algo que nem é certo que ocorra, tá certo? Então vamos lembrar que a carga genética existe, mas o ambiente externo tem um fator muito preponderante sobre o desenvolvimento ou não da plenitude das cargas genéticas para algumas doenças, tá certo? Por que ocorre a demência, né? Que sinais se indicam demência? Ela começa de mansinho, começa de uma vez, o que é que você vai notar? A resposta temos várias respostas, tá? Como a gente tem vários tipos de demência, apesar de a mais temida e a mais, assim, que teria a maior angústia social de Alzheimer, a gente pode citar, por exemplo, como essa gama de respostas diferentes,
começar a prova da demência de Alzheimer. Na demência de Alzheimer, a instalação é insidiosa, progressiva, porque o próprio mecanismo de criação dessa demência envolve deposição de proteínas, chamadas placas senis, dentro do cérebro, emaranhado de células que vão sofrendo a degeneração, então elas meio vão funcionar diferente, isso leva a uma perda de assimilação de memória. Isso de uma forma bem sucinta, tá? A ideia aqui não é dar uma aula magna de neurologia cognitiva, tá certo? Então, como isso é um processo progressivo degenerativo, e pode ser, como eu já citei com vocês em outras oportunidades, exacerbado por fatores externos, geralmente começa aos poucos. Então é aquela coisa, onde eu botei a chave, onde está, paguei na conta do banco, perdi dinheiro, me deram errado o troco, não sei, abotoei a camisa errada, vesti a camisa ao contrário, fui tomar banho e de repente saí sem toalha do banheiro e não notei isso, tá? Isso são sutilezas que você pode achar, caramba, isso é caricato, doutor, né? Isso está meio que aí viajando. Não, isso ocorre diariamente, ocorre de forma progressiva e ocorre das mais diversas formas, tá? Não lembrar o número de telefone, você ter o hábito, por exemplo, de dirigir, de repente você está dentro do carro e saber onde é que eu estou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui, tá? Então isso aí de fato pode começar de mansinho. Esse seria aí o protótipo para tentar, se a gente falar de demências, a gente vai passar um grande tempo e o nosso foco agora é tentar primeiro desconstruir os medos, trazer informação e conscientizar sobre a saúde neurológica e esses processos degenerativos neurológicos, tá? Então a gente tem a demência de Alzheimer, pode começar dessa forma, tá? Temos outros tipos de demência, você vai dizer, que não começam de mansinho. Por exemplo, demência vascular, se você tiver um AVC, você vai ter um quadro, dependendo do local que o AVC ocorrer, da magnitude, do tamanho desse AVC, pode começar de uma hora para outra. Você escapar do óbito, você pode, num processo bem rápido, assim, ainda na UTI, na reabilitação e tudo mais, se trata com, dependendo da área afetada do seu cérebro, ficar com um processo de demência total. Então você era uma pessoa sadia, até então, entre aspas, né, sadia, teve um AVC e um mês depois você está totalmente sem reconhecer as pessoas, sem falar, sem ter habilidade para estruturar uma palavra, sem ter uma série de coisas, tá certo? Então isso aí é a questão de ser tão variável. Se você tem demência associada a doenças crônicas, como por exemplo doença de Parkinson, você vai notar que essas doenças, esses tipos de demência geralmente ocorrem de forma mais insidiosa também, mas também tem características próprias. É interessante, a grande angústia de quem vai em busca de ter ou não demência, ou de um parente ter ou não demência, é a memória. E uma das questões que mais chama atenção, por exemplo, em alguns tipos de demência, é justamente não a perda de memória. Na demência por corpos de Levy, que anda muito ali pertinho, de mão dada com o parkinsonismo, o que predomina basicamente são alucinações e ideações sobre outros assuntos, sobre outras situações, pessoas, geralmente agressividade, mas não há uma perda específica de memória. Você perguntar para o nome da pessoa, ela diz o nome dela, geralmente de uma forma talvez um pouco mais simplificada, não tão rica, mas sabe inicialmente quem ela é. Se a gente for pensar em outros tipos de demência frontotemporal, o que chama atenção basicamente é uma agressividade extrema, né? A liberação de sexualidade, aquele senhor era respeitoso, que era um referencial de diplomacia, de fidalguia, de repente ele passa a assediar até sexualmente parentes, colaboradores da casa, e passa a ser agressivo às vezes, inclusive fisicamente, né? Então não é raro a gente receber no consultório muitas vezes situações constrangedoras em que vai a família, geralmente vai um familiar acompanhando a esposa, e a esposa se queixa: doutor, o meu marido quer manter um relacionamento, uma vida sexual que eu já não ter mais interesse em ter, e ele força a ter. E a família tem um tabu, de novo, os velhos tabus, né? Tem aquele assunto, como eu venho lá do começo, né? A gente vai repetir isso algumas vezes ao longo das nossas conversas. Aquele assunto que ninguém quer falar, e eu não quero mais isso, e como é que isso se resolve, né? E a gente tem que sentar, e a minha proposta sempre é: não julgamos o paciente, na verdade, não julgamos a pessoa, tá? Que está cometida por isso, mas chamamos a família para tomar consciência da coisa e dizer: olha,
vai ter que ter aqui um ajuste de casa, cama de solteiro, mudança de quarto, algo nesse sentido. Vocês não podem fazer é submeter um familiar de vocês a uma situação constrangedora meramente por ignorar algo que está acontecendo, tá certo? Porque o cérebro é o chefe de tudo, né? Por que ocorre morte cerebral? Por que quando é feito um protocolo de morte cerebral, a gente consegue ter um coração batendo, ter um rim funcionando, ter um pulmão respirando, ter um fígado funcionando, e mesmo assim, atestado de morte cerebral, aquele paciente passa a ser um doador de órgãos em potencial, e ali se encerra uma vida de uma forma digna, porque colaboram com outras pessoas, se houver doação de órgãos, mas as funções nobres do cérebro sumiram, né? E não tem volta. Quais são as funções nobres do cérebro da gente? Teremos inúmeras, tá? Eu acho que a ideia, novamente, não é dar uma aula, mas basicamente, atenção, né? Você notar o que está ao seu redor, o que ele cerca, percepção visoespacial, né? O que é isso, a percepção visoespacial? Você notar, por exemplo, onde você está, como você se localiza, o ambiente que ele cerca, se aqui você está dirigindo um carro, se aquela vaga de vai estacionar cabe, o seu carro cabe ali ou não, né? Tudo isso. Uma coisa que chama atenção sutilmente, e eu tive os pacientes também, começa de mansinho, é também a questão, você pode ver alguns sinais de mansinho, você começa sempre a arranhar o carro, você mora no mesmo apartamento, na mesma casa há alguns anos, e de repente, na mesma garagem, com o mesmo carro, começa a arranhar, a estacionar errado, arranhar o carro, isso pode ser um sinal junto com os fatores de alarme, dizer assim, opa, o que está acontecendo, né? Eu não consigo ver, dimensionar isso daqui. A linguagem também é algo importante, uma introspecção elevada. O que é introspecção, doutor? É me trancar demais, eu não gosto mais de falar, não gosto mais de conversar, me reservo no meu quarto, então me sento num canto do sofá e não falo mais nada. Ou uma expressão, uma linguagem exacerbada, se fala um conteúdo excessivo, às vezes sem muito sentido, mas se tende a não ter muito contexto, isso também pode ser um sinal de atenção, tá? Outra coisa importante também são as capacidades e habilidades que a gente tem no dia a dia, por exemplo, as praxias e gnosias que a gente chama, termos médicos, né? Vamos trazer para a realidade do dia a dia. É a capacidade de executar funções que eu aprendi desde sempre, como pentear o cabelo, escovar os dentes, abotoar a roupa, calçar o sapato. Isso de repente eu passo a simplesmente não conseguir fazer mais sozinho, e no segundo momento eu passo a não relevar fazer isso. Então de repente eu saio com a camisa toda aberta, eu deixo, não sei mais fazer a barba, eu deixo a barba fazer. Se eu sou uma senhora, eu deixo, por exemplo, as unhas crescerem, não importa em fazer um asseio adequado ou higiene adequada. A própria função esfinteriana, fezes e urina, pode ser afetada nesse aspecto, não se incomodar de evacuar onde você estiver, e não tem nada de alterado na visão da pessoa que sofre o processo sobre isso. Então, dessas funções tão nobres do cérebro, né? Tem uma divisão didática mais específica, que envolve basicamente atenção, linguagem, percepção visoespacial, entendimento e alguns outros fatores, mas basicamente é isso. E é nobre por quê? Porque, como eu falei lá, aquele gancho que a gente não quer falar em morte, mas a morte é a única certeza que a gente tem na vida, né? Para você ter uma noção de como é nobre, eu acho que a forma mais simples de explicar as funções nobres do cérebro são: se o cérebro não funcionar, todo o corpo funcionando normalmente vai ser um corpo sem vida, né? Porque o cérebro não está ali para comandar, regular aquelas funções, tá certo? Os estágios de progressão desses lapsos, né, dessas situações que a gente citou há pouco, são muito diferentes. Como a gente conversou há pouco, tem vários tipos de demência, né? Então, vamos lembrar lá do começo. Demência, num termo mais simples de entender, o conteúdo da mente vai sendo perdido. Então a causa que leva a essa perda de conteúdo pode ser a mais diversa possível. Tem situações que eu vou conseguir frear um pouco mais, tem situações que eu não vou conseguir frear em nada. Então, assim, o modo como isso ocorre é totalmente inesperado. O que a gente deve buscar se você notar que está tendo uma alteração das funções nobres do cérebro, como atividades básicas da vida diária, atividades instrumentais, são basicamente escovar os dentes, tomar um banho, ter capacidade de tomar um banho sozinho, se alimentar sozinho, fazer o seu prato durante o almoço, não será que alguém faça o prato, ter capacidade de usar um talher, poder sair de casa e fazer uma compra no supermercado, trazer o troco correto, não ser enganado, dirigir um carro. Tudo isso são funções nobres, tá? De um modo mais com exemplos, tá?
Existem lapsos de lucidez durante isso, pode voltar, pode recuperar, essa é a grande angústia dos pacientes. O que eu posso dizer a vocês? Como eu falei, a entidade de demência envolve uma série de subdivisões. Se a gente pegar o livro que rege essa classificação, que é o DSM-5, a gente vai ver lá que tem transtornos maiores e transtornos menores. O Alzheimer, que é tão falado, é só um tipo desses transtornos. Se você me perguntar, então, se existe um modo de retornar essa função anterior, eu vou poder te dizer. A gente vai ter situações em que, de acordo com a etiologia, com a causa dessa perda de cognição, a causa de desencadeou a demência, você vai poder recuperar um pouco ou não. No AVC que gerou a demência por lesão direta do cérebro neuronal, por um AVC hemorrágico, por exemplo, ou por uma isquemia aguda, você pode recuperar ao longo do tempo a habilidade de andar, de executar, voltar a falar, uma série de coisas. Na demência como a de Alzheimer, a tendência cada vez mais é a introspecção, o isolamento. Na demência frontotemporal, o que vai acontecer cada vez mais vai ser a agressividade, vai ser uma ideação às vezes a ideação física mesmo, a ideação verbal, como a gente citou já. Então, assim, cada caso é um caso, é muito complexo. Por isso que é aquela coisa, o assunto que ninguém quer falar. Mas se é necessário falar. Se a gente não falar, como iremos lidar com isso, por que enganarmos a nós mesmos e tentar botar uma nuvem de fumaça em cima disso, já que é um assunto tão importante, precisa ser tão debatido, tão conscientizado para ser melhor conhecido e de ser melhor conviver com isso. Tá certo? Então a resposta é, existem lapsos de lucidez? Posso dizer que dependendo, não lapsos de lucidez, mas você pode ter, dependendo da causa da perda de memória, da demência, situações que parece praticamente que você está normal, tá? Mas não se engane, o processo está lá acontecendo, tá? Se a gente fizer, por exemplo, uma ressonância que mostra o metabolismo do cérebro acontecendo de forma real ali, dinamicamente, você vai notar que algumas áreas não funcionam no mesmo ritmo das outras. Então a pessoa pode até estar respondendo um pouco melhor, os remédios estarem ajudando um pouco, mas a gente sempre dá o exemplo que eu dou sempre no consultório, a gente está tratando como se fosse diminuindo a velocidade do carro, mas esse carro vai bater em algum instante, tá? Apesar de toda a tecnologia que a gente tem, remédios novos surgiram recentemente, a gente não tem muito a oferecer em termos de dizer, vai resolver, tá certo? Infelizmente não temos ainda prova científica disso. Em breve esperamos, se precisa ser desenvolvida, se surjam coisas novas. Hoje a gente já tem coisas que há 20 anos atrás era um sonho. Era uma idealização de cientistas de pesquisas, e hoje são realidade. Então, o que a gente tem que fazer é primeiro quebrar o tabu, partir para a luta, fortalecer situações que levem a essa quebra de tabu, e a partir daí buscar soluções para isso, Se não soluções farmacológicas ou resolutivas, são soluções emocionais, de qualidade de vida, tanto para o paciente quanto para você próprio. Como lidar com esse paciente em casa, Então, aqui a gente não vai mais falar sobre tipos de demência, sobre o anseio de ter, a dúvida, na verdade, de ter ou não ter demência. Já a partir do ponto concreto, se já tem um paciente com demência, eu também não vou descer aqui a qual tipo de demência, mas um paciente tem necessidades especiais a partir de agora e que mora na tua casa, é teu pai, é tua mãe, é teu avô, é tua avó. Primeiro eu vim aqui lembrar um conceito muito forte, a gente tem que assimilar isso desde cedo, tá certo? Tem um preconceito social imenso, não é à toa tem estatuto do idoso no Brasil, E assim, eu acredito que em países desenvolvidos não é necessário ter uma lei que regulamente como tratar uma pessoa mais experiente, Mas a gente tem essa lei, e muitas vezes isso não é cumprido de forma subliminar ou de forma meio oculta, tá? Então o que eu vou fazer aqui um chamado triem amor, triem proximidade, triem contato, triem apego, triem, abracem, beijem os seus idosos, quer eles tenham demência ou não. Se hoje eles não têm, aproveitem mais ainda. Se eles já estão cometidos, tripliquem, quadrupliquem isso daí, tá certo? Porque lembre de uma coisa, se você é aquela pessoa que está ali com aquele problema, está passando por aquilo, com aquela situação de ter uma demência, você que é jovem hoje, se acha invencível, tem 30, 40 anos, tem um carro do ano, tem um emprego que paga muito bem, dono da situação, você daqui a 20 anos pode ser aquela pessoa que está sentada lá no sofá isolada, tá certo? É muito interessante você ter essa simpatia, esse apelo, esse amparo, tá? Abraçar essa pessoa em todos os sentidos,
Porque a gente nota também que muitas das pessoas que têm demência têm também junto ou começam o quadro com aparente depressão e depois aquela depressão não que vire demência, mas é um primeiro sinal de alerta para que algo errado está acontecendo e pode vir por outros fatores a surgir um quadro de demência. Tanto é que a gente vai avaliar de início um paciente com demência, o que a gente pede primeiro para afastar é a depressão, que é a principal doença que imita uma demência, mas que é tratável e que é crônica, muitas vezes recorrente, mas que você consegue com os remédios existentes hoje em dia fazer um tratamento muito bom e devolver qualidade de vida. O meu chamado hoje, então, pessoal, para a gente criar, se ver no outro, tentar sentir um pouco na própria pele como o outro se sente. Então, você tem um idoso em casa que você desconfia que tem demência, ou já tem certeza que tem demência, independente do tipo, tá? Que se é demência de Alzheimer, vascular, por próprio de Levy, aqui não vem ao caso, aqui vem que tem uma pessoa que está fragilizada, que não tem mais condições das funções nobres do cérebro, né, que discutiu há pouco, que não tem mais esse controle sobre si próprio, sobre o ambiente que a cerca, está totalmente dependente de ajuda, pedindo ajuda, e muitas vezes até não pedindo, daí ela se expor a tantos acidentes, tantas situações vexatórias, constrangedoras, tá? Então o meu convite aqui é para você que acolha essa pessoa de corpo e alma, tá? Não só dando suporte físico, não só dando suporte financeiro para ter cuidadores, remédios, fraldas, não faltar nada, né? Tem muita gente termo, não deixa faltar nada. Isso aí você ouve muito no consultório. E às vezes me soa muito agressivo, sabe? Eu sempre digo, eu não estou aqui para julgar, eu estou para ajudar. Eu me sou muito agressivo, não vou deixar faltar nada. Falta a presença, né? Falta o carinho, falta o amor, falta o beijo, falta o abraço, né? Um estranho cuidando, por mais que seja, jamais vai ter a qualidade de vida e a representação que teria um ente querido, tá certo? Então o nosso convite é esse, crie empatia, se veja no outro, né? Como você se vê quando é pequeno, diz assim, a cara do pai. Por que quando você envelhecer, você também não pode ser a cara do seu pai ou a cara da sua mãe? Só porque ele envelheceu e está agora numa situação de fragilidade? Acho que não é esse o momento de a gente desconsiderar aquela identidade prévia que a gente tinha concebido, né? O que a gente nota muito também, pessoal, em termos de pacientes já com quadro de demência estabelecido, dependendo da causa da demência, tem duas vertentes, seja muito em consultórios e ambulatórios, que eu recomendo nenhuma das duas, tá? Eu recomendo respeito, sem usar a palavra respeito, a história de vida da pessoa, a história de vida que você conviveu com aquela pessoa, você está no rumo certo. O que ocorre basicamente são os dois polos. Ou o pai ou a mãe vira a criança da casa, então muitas vezes no consultório os filhos chamam o pai ou a mãe de a bebê ou bebê, e aquilo me causa uma angústia, porque assim, não devemos enfrentar assim, ao vermos como uma criança, a gente tende a criar um afeto infantil. Na verdade, o afeto tem que ser direcionado para uma pessoa adulta que está num estágio de sofrimento porque perdeu funções nobres do cérebro, como a gente discutiu anteriormente, e ela não pode mais realizar em sua plenitude. Mas quem nos garante que essa pessoa não tem, por um momento, algum insight disso, alguma noção do que está acontecendo? Tá certo? A gente não pode garantir isso, tá? Então a medicina está em eterna descoberta, uma eterna busca de respostas. Então a gente tem essa vertente da infantilização, é o bebê, a bebê, aí tem a cuidadora, como se é a babá da criança, que sabe todos os remédios decorados, sabe de tudo, e tem um provedor que só provém de recursos e contrata babá, e o pai e a mãe a avó virou uma criança que tem uma babá, agora sabe de tudo, e faz tudo pela pessoa. Tá? Eu não acho isso saudável, tá? Eu acho que tem uma pessoa, se você pode ter um cuidador profissional para cuidar, para ajudar, excelente, sensacional, mas trate pelo nome, papai, mamãe, tá certo? Ou vovô, vovó, e exija que o cuidador trate dessa forma. Aliás, o cuidador vai limitar, ele vai seguir a norma que ele vê na casa. Se ele vê que virou uma criança, vai tratar como uma criança. Em outras situações, o outro extremo polo é o seguinte, da hostilidade, né? Da negação. Vai dar muito trabalho, tem que internar. Eu, por várias vezes já, e sempre até causa de perder alguns pacientes, eu me nego a fazer isso, de fato, e vai contra todos os meus princípios.
pacientes pedirem, por favor, doutor, passa um remédio para o papai e a mamãe que passa a noite acordado, tem que ir no banheiro, suja tudo, não me deixa dormir, no outro dia eu tenho que trabalhar, vira o caos, e não permite que eu interne, então não tenho dinheiro para internar, eu não quero internar porque meus irmãos não aceitam, e mora só comigo, os outros não ajudam. Então, quer dizer, um caos familiar social é transferido para uma pessoa que tem uma história de vida toda para ser contada, e essa pessoa passa a ser de diversa forma hostilizada, né? Então ela virou um problema, né? Então ela passa a ser ali a que não deixa dormir, a que não deixa a pessoa ter paz, a que acorda de madrugada, a que fez perder o emprego, a que fez tirar uma licença do emprego para se cuidar. Então o convite que a gente faz é nem o extremo de criar uma rejeição ou achar que a pessoa depois de velha virou um empecilho, né? Até porque velhice é sabedoria, não é doença, né? Então a gente diz no consultório, estou ficando velho, né? Isso está desde quando velhice tem essa doença. Não tem esse código no CID da OMS, Organização Mundial de Saúde, de doença como velhice, tá? E as pessoas têm esse preconceito, achar que velhice é ser doente. E daí, quando surge uma etapa mais agressiva, como uma demência, muitos tendem a ser agressivos mesmo, não ter paciência, chega até a bater. Não raro a gente vê em jornais vídeos de cuidadores contratados por filhos ou por netos que espancam idosos, até instituições próprias a idosos no maus tratos e tudo isso. Isso vem muito também de uma culpa social nossa de não cobrar, né? A gente aceita isso porque não interessa, eu não quero ser doente. Se eu reconheço que aquele problema existe, eu dou muita importância a isso, eu não quero nem pensar em ficar doente. Então essa é uma situação muito complicada que tem que ter um cuidado muito grande, mas tem que ser trazida à tona, tá? Desde sempre, e cada vez mais trazida à tona, mais explorada, mais dinamizada e mais cobrada. A maneira mais correta que você tem de tratar o seu paciente, então, qual é? É como bebê ou é como uma forma hostil de um problema? A maneira correta você tem que tratar é como você queria ser tratado se você estivesse doente, tá? Uma grande situação que existe isso desde os fundamentos da medicina e que serve não só para quem é médico ou trabalha na área de saúde, enfermeiros, se põe no lugar do outro, tá? Se você tivesse naquele instante, por 1 minuto, chance de, no meio da sua demência, escolher como eu já ser tratado, você tem no mínimo uma palavra chamada respeito. Então respeite a história de vida daquela pessoa. Ela de alguma forma contribuiu para você chegar até ali. Ela tem algum vínculo com você. Então não é infantilizar, é o bebê da casa, não é também agora virou o vilão da casa, destrói tudo, acaba com as finanças, não deixa ninguém dormir, suja a casa, virou o caos, é uma vergonha para a família, quando chega trancando o quarto. Não é assim. Respeito, aceitação. É incrível como a gente é preconceituoso. Se existe uma família que tem uma criança especial, essa criança é integrada. Tá? E os movimentos fantásticos que surgiram nos últimos anos de autismo, de integração de pessoas com síndrome de Down, essas pessoas conseguiram de fato vitórias grandiosas nesse aspecto. Já a terceira idade sempre é um problema, né? Porque é aquela coisa que não tem jeito, não tem remédio para fazer, não tem terapia para fazer. Papai, mamãe, o vovô e a avó só dão trabalho e não sabem mais o que falam. Então põe lá na rede, no cantinho, no quartinho dos fundos, dá a refeiçãozinha dele lá, troca as fraldas e pronto, né? Incrível como a pessoa a gente tende a notar a desumanização do ser humano quando a coisa cronifica. Muitas vezes você vê que a pessoa vai em busca apenas de o atestado da fralda geriátrica, o atestado do transporte, a receita do remédio, mas você já nota na conversa que não é mais aquela angústia da perda da pessoa, da identidade da pessoa querida. Então a angústia meio que some, ou o medo domina, ou a raiva, a não aceitação domina, mas a angústia inicial simplesmente sumiu. Então o modo ideal de tratar uma pessoa com demência é basicamente esse, buscando respeito, e você tentando se projetar por 1 minuto, por 1 segundo, se fosse eu, como eu queria ser tratado? Você sabe muito bem como você gosta de ser tratado, né? Com respeito, com dignidade, com aceitação, sendo como você é, não como os outros querem que você seja. Tá bom? Esse é um debate inicial que a gente está propondo. A nossa missão é de aprofundar o estudo da saúde neurológica nesses processos neuronais degenerativos, em especial as demências, tá certo? E a partir daí reconstruindo esse modo de ver a coisa, tá? Sem uma visão paternalista, sem uma visão protecionista, sem uma visão crítica, mas uma visão que
traga dignidade, traga um resgate da natureza humana, de quem nós somos e para onde nós provavelmente vamos chegar, que é a própria velhice. Bom, pessoal, diante de tudo, agradecer a atenção que vocês deram a esses comentários que a gente fez acerca de demência. Dizer que a nossa atenção, de fato, são vocês, pessoas que convivem com pacientes com demência, pessoas que investem muito, na verdade, do seu tempo na busca da qualidade de vida dessas pessoas queridas que vocês tratam. Venham pedir vocês, deixem comentários, dúvidas, né, para a gente poder acessar, contribuir mais ainda com conteúdo para vocês. Que esse foi só o primeiro bate-papo que a gente teve. A gente vai, nas próximas semanas, fazer mais conteúdos. Daí, se vocês direcionarem alguma pergunta, alguma dúvida, mandam pra gente. E que a gente vai ter essa missão, vai desenvolver cada vez mais isso, de buscar esse modo de repensar, ver essa demência, sempre buscando a sua qualidade de vida também, tá? A gente aqui não tá para julgar ninguém, tá para ajudar. A gente, na verdade, faz esse material voltado para você, cuidador do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, que renuncia a muita coisa, renuncia a muito sonho, a muito, às vezes financeiramente ou emocionalmente, ou duplamente nesses aspectos, para poder cuidar e dar o seu apoio, dar o seu abraço, cumprir o seu papel na jornada, tá? Então conte com a gente nesse papel também, essa material à disposição não for possível, e é sempre um prazer poder ajudar vocês, tá? Um grande abraço, contem conosco, até a próxima.